Tudo nessa vida tem prós e contras, não é verdade? Eu tenho certeza que você concorda comigo e nesse vídeo eu não estou aqui de forma alguma para detonar com o país que mais ou menos me acolheu até aqui, né? Portugal é um país bom para se viver? Sim e não. Existem prós e contras, e hoje eu vim aqui compartilhar um pouco sobre a minha experiência em Portugal, como é morar em Portugal. E claro que vocês podem também fazer os recortes que vocês estão, obviamente, vendo. Como é morar em Portugal sendo uma mulher, como é morar em Portugal sendo estrangeira do Brasil, como é morar em Portugal sendo jovem, como é morar em Portugal sendo negra. Então, façam esses recortes, porque certamente a minha experiência está bastante relacionada, digamos assim, com o fato de eu ser todas essas coisas que eu falei aqui. Bem, mas vamos lá para o que interessa. Eu selecionei alguns pontos, alguns tópicos, tenho ali a minha colinha, para ponderar algumas coisas e, claro, fazer em termos de comparação, porque afinal de contas, se eu estou falando se Portugal é melhor ou pior, se é bom ou ruim, eu estou comparando com alguma coisa. E no caso, eu estou comparando com a minha experiência no Brasil. Eu sou de São Paulo, capital, então a minha experiência numa cidade grande, é numa cidade também bastante perigosa, digamos assim, né? Com as suas violências, etc., com seus problemas sociais, com muitas pessoas em situação de rua, com as suas dificuldades, digamos, de rotina, trânsito, muito tempo perdido nesse tipo de coisa. Mas por outro lado também uma cidade que nós temos acesso a tudo e mais um pouco, tem restaurante de tudo quanto é tipo, tem um monte de atividade cultural, tem um monte de coisa para fazer. Enfim, São Paulo também é uma cidade maravilhosa. Então, vamos ponderar esses dois lados. Eu quero começar falando dos pontos positivos de Portugal. Em primeiro lugar, eu destaquei o clima, porque Portugal tem um dos melhores climas da Europa. Eu acho que junto ali com a Itália e a Espanha são dos países melhores, e Portugal tem um clima mais próximo ao clima do Brasil, no sentido de ter mais tempo de calor, mais tempo de sol. O verão aqui faz sol de verdade, assim, chega a temperaturas altas de 30 e poucos, 40 graus. E isso é maravilhoso para quem gosta de calor e para quem está habituado a isso. E mesmo no inverno, claro, também é importante localizar. Eu estou no centro de Portugal, não estou nem em Lisboa lá, né, mas pro sul, e também não estou lá em Braga, Bragazil. Então, eu estou no centro, estou em Coimbra. Então, eu também vou falar conforme a minha experiência aqui. No Porto, por exemplo, já vivi lá durante 6 meses e o frio, né, o inverno é muito mais frio, chove demais, é muito cinza, enfim, detestei, para ser bem sincera. A cidade é linda, mas eu prefiro no verão, visitem Porto no verão. No inverno não é minha praia, literalmente. Enfim, mas Coimbra, por exemplo, agora que tá outono e tá começando a fazer frio, chove, faz frio e tal, mas de repente abre um solzinho, e aí eu tipo, maravilha! Então, assim, é um país bom em termos de clima, eu acho que isso também impacta muito no jeito que as pessoas são, né? Acho que em países mais frios, as pessoas também vão adequando as suas vidas a uma rotina mais caseira, né? Então, essa coisa de sair à rua, de tomar um café, que é muito comum aqui em Portugal, né? Vamos à rua tomar um café, sentar na varanda, né? Na esplanada e, enfim, conversar, tomar um fino, né, tomar um chopp, enfim, essas coisas assim, essa vivência para fora de casa, eu acho que é muito facilitada pelo clima. E isso acontece muito em Portugal e eu gosto disso, sabe? Eu gosto de gente na rua, barulho, gente conversando, vizinha falando alto 7 horas da manhã, entendeu? Eu sinto falta dessas coisas em relação ao que eu vivia no Brasil, né? Eu brinco que eu sinto falta até dos cachorros latindo. Eu sinto falta. Então, eu gosto de sentir que a cidade acordou, sabe? Ai, movimentação, não sei o que e tal. Eu gosto disso. Outra coisa que eu anotei de bom
sobre Portugal é em relação à segurança. Agora mesmo eu estava fazendo um stories pro Instagram e estava comentando dessa maravilha de sentir-se seguro. Claro que eu não me sinto nunca 100% segura em lugar nenhum, justamente porque eu sou mulher, etc. Mas me sinto mais segura em Portugal, né? Mais segura em Coimbra, então eu ando tranquilamente pelas ruas, eu também faço muitos percursos às vezes à noite, né? Depois do trabalho, ou agora, por exemplo, eu fiquei estudando até tarde num café de um teatro daqui da cidade, né? O Teatro Gil Vicente. E saí, desci a rua e tal. Então, tem gente na rua, mesmo que tenham poucas pessoas, a sensação de que você pode andar na rua, de que está seguro, ela existe. E isso me traz muita paz, porque em São Paulo eu não sinto isso, claro, né? Em São Paulo, pelo contrário, eu sinto que eu tenho que estar sempre preocupada, atenta, enfim, isso é bem cansativo. Depois eu anotei a gastronomia, porque eu amo a gastronomia portuguesa. Eu posso dizer assim pra vocês que eu nunca fui muito de peixe, não gosto muito de peixe, mas eu falo pra mim mesma que é inadmissível não comer bacalhau em Portugal. Então eu não aceito isso, eu como bacalhau em Portugal, eu gosto de bacalhau. Então assim, bolinho de bacalhau, bacalhau com broa, bacalhau alagareiro, bacalhau à brás, tudo que é bacalhau que esse povo faz, eu como, eu amo, acho uma delícia, acho que eles têm uma criatividade imensa para usar, né, esse ingrediente principalmente, mas depois tem muita coisa com batata, muita coisa com ovo, né, principalmente doces, enfim, eu gosto muito, gosto muitíssimo do pastel de nata, né, que é o pastel de Belém, é maravilhoso, é delicioso. A bola de Berlim, que é muito parecida com o sonho no Brasil. Enfim, tem muitas coisas assim que eu fui aprendendo a gostar de Portugal, né? Aqui, por exemplo, eles fazem arroz com feijão, eles literalmente misturam o arroz com feijão. As primeiras vezes que eu vi isso, eu ficava tipo, mas e quem não quiser misturar, né? Tipo, gente, mas enfim, mas depois eu me habituei, tipo, ok, arroz com feijão é arroz com feijão mesmo, misturado e tal na panela, e eu amo. Isso pra não falar das sopas, eu amo sopa. A minha mãe me habituou a amar sopa. Eu acho que era prático pra ela fazer, então ela fazia muita sopa pra gente, pra mim e pro meu irmão, e eu amo sopa. Então aqui tem sopa de tudo quanto é tipo, tudo que, olha, tá estragando a geladeira, sopa, entende? Sopa da pedra, que é uma delícia, que é uma sopa assim com várias carnes, eu acho que suínas, não sei se vão outras, mas enfim, feijão, ai, é uma delícia. Enfim, sopa de grelos também, perdão brasileiros, mas sim, existe essa sopa aqui, não é nada do que você tá pensando. É tipo, sei lá, é um vegetal, gente, não sei explicar. Enfim, sopa de tudo, já tomei sopa de tudo aqui, é uma delícia. E para além disso, né, café. Café é uma coisa habitual, as pessoas tomam café, enfim, eu acho que não tem muito. Claro, eu não vou à casa de muitos portugueses, não sei como é muito a vivência dos portugueses por dentro, assim, da vida privada. Mas eu reparo que tomam muito café na rua, né? Cafés assim. Desculpa. Cafés assim. Não é shot, como que a gente diz? Expresso, né? Expresso. É diferente, né? No Brasil a gente coa o café e tem muito hábito de ter café em casa, em garrafa térmica, etc. Eles não têm muito esse hábito aqui, até onde eu sei, até onde eu percebi. Mas isso também faz parte, né, da gastronomia deles e existem doces com café, né, bolo de bolacha, por exemplo, que a bolacha é mergulhada no café. Isso também eu amo, 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 amo. De forma geral, amo a gastronomia portuguesa. Depois o poder de compra, anotei isso como outro ponto positivo, porque apesar de que as coisas encareceram muito, a primeira vez que eu vim para Portugal em 2018, com €1 você tomava um café e um pastel de nata em qualquer lado. Hoje em dia não, hoje em dia você precisa, sei lá, de 1,20, em alguns lugares 1,5, né, 1,50, então as coisas encareceram. Mas de uma forma geral, você consegue, por exemplo, ir com uma nota de €10 no mercado e comprar pão, e comprar leite, comprar manteiga e comprar, sei lá, fiambre, né, presunto e queijo
e comprar fruta, e se você quisesse ainda comprar arroz, não sei o que. E se bobear, você ainda compra o azeite. Eu comprei recentemente um azeite pequenininho que eu dei, sei lá, 3 e pouco por ele. Então, um azeite galo, pequeno, moro sozinho, top. Então, o dinheiro rende muito, vale muito, né? Mas também rende muito, enfim. Depois, outro ponto positivo aqui em Portugal, para quem está pensando em vir para cá, é justamente essa presença de brasileiros e de outros estrangeiros, enfim, também é um país em que você consegue encontrar outras comunidades, encontrar talvez a sua comunidade, né? Se você é brasileiro como eu, encontrar a sua comunidade, fazer um outro amigo. Para algumas pessoas é justamente o oposto, né? As pessoas não querem lidar com brasileiros e tal. Mas eu vou te dizer que vai ser um pouco difícil, tá? Porque tem muito brasileiro para tudo quanto é lado. Você pode, claro, não fazer amizade, não querer se aproximar muito, mas assim, não conhecer nenhum brasileiro, eu diria para você que é impossível. Eu mesma moro num prédio em que todas as minhas vizinhas são brasileiras, quer dizer, tem uma que deve ser italiana, enfim. Mas é impossível e eu também acho meio tipo, ai, menos, tá? Menos, gente, menos. Ah, eu não quero falar com brasileiro. Ah, você é brasileiro, cara, não enche meu saco. Você vai falar com brasileiro sim. E pronto, né? Mas assim, brincadeiras à parte, é bom você ter gente com quem trocar a sua experiência, né? Saber um pouco da outra pessoa. E tem brasileiros que, né, não estão nem aí uns pros outros, mas também tem aqueles que, tipo, querem ajudar, querem apoiar e estão mais disponíveis, né? Então eu, graças a Deus, conheço muitos aqui que eu posso contar, que são pessoas que hoje mesmo eu também ajudei a minha colega e tal. Querendo ou não, a gente se aproxima mais. E eu acho que isso é algo, em primeiro lugar, natural e depois bom. E depois tem outras comunidades, então eu diria que é um país bastante multicultural. Não que isso não se torne também um problema, mas é real, é um país bastante multicultural. Bem, também destaquei, já que eu tô falando de nacionalidade de pessoas, que, claro, os portugueses em si também fazem com que o país se torne um país bom de se viver. Porque, claro que tem portugueses mais chatos, tem portugueses preconceituosos e tal, mas também tem os portugueses fofinhos, né? Então, principalmente os mais idosos e tal, tem muitos portugueses que têm interesse no Brasil, né? Eu tô falando do Brasil porque é a minha realidade, né? Que querem saber de onde você vem, por que você veio pra cá, o que você estuda, se você estuda, etc. E muitos deles têm histórias com o Brasil, isso é muito legal. Muitos deles, tipo assim, eu já fui ao Brasil, ou então eu já morei no Brasil, né? Já conheci vários portugueses que já moraram no Brasil, em São Paulo, no Rio, enfim. Também portugueses que têm familiares no Brasil. Então, tipo, essa relação existe mesmo. Era algo que não fazia muito parte da minha realidade antes de eu vir pra cá, né? Mas eu fui descobrindo que ela realmente existe. Existem muitos portugueses que vão ao Brasil, ou que foram já moraram, etc. Ou que estão lá, né? Uma parte da família está lá. E vice-versa, existe também muitos brasileiros aqui. Claro que existe muito mais brasileiro aqui do que portugueses no Brasil, mas o fato é que existe essa relação. Depois, assim, existem portugueses dispostos também a te ajudar, a te acolher, etc. É uma questão também de você buscar essa integração, né? Não ficar também só no núcleo dos brasileiros, né? Então, eu, por exemplo, eu vou à igreja, eu conheço irmãos portugueses, quando eu vou ao trabalho eu também convivo com portugueses, na faculdade eu também convivo com portugueses, então eu não vou dizer assim que é muito fácil se integrar, que é muito fácil fazer amizade, porque na minha experiência não é, mas eu também não vou dizer que, nossa, eles não fazem amizade, são muito difíceis, porque também não é assim, né? Eu acho que dá pra fazer amizades, talvez não levem mais tempo. Eu acho que os portugueses levam mais tempo do que os brasileiros pra fazer amizade, pra ganhar confiança. Eu acho que é por aí. Bem, e pra fechar, as belezas naturais de Portugal, né, gente? Ai, que país bonito, que país bonito, que país bonito, mesmo, assim, parabéns, portugueses. Que país não que, né, tipo, ok, né, não foram vocês que literalmente construíram essa parte da beleza natural, mas vocês construíram a parte, enfim, né, das cidades e tal. E é um país bonito, é um país limpo, organizado,
né, as construções e tal, muita coisa antiga para quem gosta dessa coisa de história, né, de ver monumentos, que é uma coisa que eu gosto. Depois tem as belezas naturais, enfim, é um país bonito. Tem muita parte assim rural também, né, mais campestre, digamos assim, e eu também acho isso muito bonito. Bem, é isso. Portugal tem muitos pontos positivos. E agora, para encerrar o vídeo, eu vou dizer algumas coisas que eu acho negativas, mas como eu disse no início, sem nenhuma intenção de menosprezar ou desfazer do país onde eu vivo, né? E também do país que me acolheu, de alguma forma me acolheu. Em alguns momentos eu me sinto meio excluída, me sinto meio tipo, ai, volta pra sua terra, porque existem esse tipo de portugueses, mas eles não representam o país inteiro e também existe gente escrota no Brasil, então vida que segue, tá tudo certo. Bem, ponto negativo, xenofobia, existe xenofobia aqui em Portugal, como é óbvio, existem pessoas que vão te falar coisas negativas ou que vão achar que, nossa, você veio pra cá porque o Brasil é o fim do mundo, tá tudo despencando, só tiroteio, não sei o que não tem nada de bom e que você tá aqui porque, nossa, graças a Deus Portugal existe. E não é bem por aí, né? Como eu disse, tem problemas e tal, mas todo mundo que é brasileiro também sabe reconhecer que o Brasil também tem coisas boas e a gente sente falta dessas coisas também, e não significa que nós estamos aqui porque queremos ficar a vida toda aqui, e também não significa que é porque não tem nada de positivo no nosso país. Então, esse preconceito, essa xenofobia e tal são coisas negativas. Depois, eu que sou estudante, tive que colocar que o ensino superior é pago, né? Então, tanto as privadas quanto as públicas são pagas. Isso, para mim, é um ponto negativo, porque eu vim de um país em que existem universidades públicas e gratuitas, né? Gratuita entre aspas, pronto, elas são pagas com os impostos, etc. Mas o fato é que quando você entra, você não paga a mensalidade. Eu estudei numa universidade federal, então fiz toda a minha graduação sem pagar um centavo por isso. A sociedade brasileira, inclusive a minha família e eu, pagamos, né, impostos para que eu pudesse, e também outras pessoas, enfim, estudar. E isso é uma coisa que em Portugal não existe ainda. Depois, também o lado negativo de morar em Portugal é a distância da família, dos amigos, enfim, dessa vivência com as pessoas que estão longe. A gente vai vendo as coisas acontecerem, algumas pessoas casam, algumas pessoas têm filhos, enfim, algumas pessoas adoecem, algumas pessoas infelizmente falecem, e a gente tá longe e vai acompanhando algumas coisas importantes longe. E isso é um ponto negativo, não é de Portugal, mas é de morar em Portugal, né? Como eu disse, alguma dificuldade de integração, isso é um ponto um pouco negativo. Nós temos um pouco de dificuldade para fazer amizade com portugueses, né? Como eu disse, é um povo um pouco mais fechado, ou talvez que leve um pouco mais de tempo para se abrir. Eu não sei se eles são necessariamente fechados. Eu não os acho fechados, porque também já convivi com outras nacionalidades, né? Mas leva-se mais tempo para construir uma relação de confiança com o português. Depois, o trabalho aqui muitas vezes é exaustivo e abusivo. Os portugueses têm uma forma, às vezes, de falar que para o brasileiro é grosseira. Às vezes falam umas coisas meio alta ou meio, sabe, disparatada, assim, tipo, não sei o que lá, pá, porque isso que é que tá, e você fica tipo, meu Deus, você não pode falar assim no trabalho. E aí, tipo, são os tais dos choques culturais, né? É um pouco difícil de aceitar. Mas, como vocês puderam notar, na minha opinião, tem muito mais pontos positivos do que negativos. Não à toa eu continuo aqui, estou aqui, porque apesar das vezes eu me irritar com a Aima, apesar de às vezes, né, antes eu me irritava com o CEF, apesar de eu me cansar dessas situações, às vezes de algumas piadas de português, sabe, que são reais, que você fica tipo, por que fizeram isso, se não pode passar por isso, e não sei o que, precisa do papel, mas quem assina o papel não faz o papel, porque, você fica tipo, meu Deus do céu, santa misericórdia. Mas tirando essas pequenas coisas, Portugal é maravilhoso. E tem sol. Então, se você quer conhecer Portugal, se você
tem curiosidade de saber mais coisas, se você quer deixar perguntas específicas, coloca aí, que eu tenho o maior prazer em fazer vídeos sobre isso, responder. Com certeza, um vídeo não vai dar conta de contar toda a minha experiência. Como eu disse, já morei em Portugal em 2018, em 2019, depois retornei em 2022 e estou aqui até agora. Então, tem muito tempo, tem muitas histórias, tem muitas experiências, e eu tenho muito para contar, mas esse vídeo não pode ficar tão longo assim, mas também não pode ser tão curto que não dê para vocês perceberem o que eu quero dizer, né? Então é isso, vamos nesse caminho de diálogo, de conversa e de relacionamento, que é isso que eu quero construir aqui. Mais do que inscritos, seguidores, eu quero construir comunidade e quero ter relacionamento com as pessoas que gostam do meu conteúdo, gostam dos meus vídeos e no fim das contas gostam de mim, né? E eu gosto de vocês, é isso. Até a próxima, tchau!